A public service announcement with guitar. Estamos aqui com um novo vídeo lá nas Nelas Musicais, terceiro vídeo nosso, onde toda semana traremos um estilo de música para vocês. E hoje a gente trouxe o Paulo. Tudo bom, Paulo? Tudo bom? Beleza, Paulo. Pra quem não conhece o Paulo, ele é namorado da Regina, que semana passada ela falou com a gente no nosso segundo vídeo sobre o New Romantic, músicas dos anos 80. Só que o gosto do Paulo é diferente, ele gosta do metal mesmo, né, cara? Metal. Legal, Paulo. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, de como você começou a ouvir música, o que você ouvia na época, as lojas que você ia, e se você teve alguma banda. Então, quando eu comecei a ouvir metal e rock mais pesado, foi quando eu quis vir pro Brasil, 83. em 83, né? E eu via os clipes na Rede Globo, né? Não tinha muito programas de clipe. Aí foi que eu comecei a gostar mesmo. E conforme fui crescendo, né? Fui mais me aprofundando, né? No rock. Aí eu comecei a buscar as lojas de disco, né? Que na época também não tinha muito dinheiro para comprar. Pedia para gravar as fitas, né? Fitinhas. Aí eu ia muito no Woodstock, né? Pra gravar essas fitinhas pra ouvir em casa, né? O Woodstock é uma loja lendária de São Paulo, existe até hoje. Tem um documentário bem bacana sobre o Woodstock, não sei se você chegou a ver. Tem, já cheguei a ver. É muito legal. Pra quem não conhece, é um antro aí. Na época era uma grande loja que lançava várias bandas de metal. Né? Lançava também. Tinha muita coisa bacana Eles que lançaram era até um selo, né? Legal. E teve banda? Eu tive, mas só pra diversão mesmo. Tocando e tomando e fazendo uns covers das músicas que a gente gosta de ouvir, né? Então, vamos tocar. Legal. E como é de praxe, toda semana o Paulo trouxe 3 discos e pra gente discutir, discos que marcaram a vida dele. E o primeiro que a gente vai falar, a fotinha vai entrar aí pra vocês dar uma olhadinha, que é o Creatures of the Night do Kiss, que é um disco de 83. Muito bom. O Creatures of the Night foi não foi o meu primeiro disco, mas como foi a primeira banda que eu vi, que comecei a gostar, né? É muito legal falar do Creatures of the Night, principalmente falando em América do Sul, principalmente Brasil, né? Porque o Kiss na década de 70 nos Estados Unidos e no mundo inteiro era super conhecido e o Brasil tinha pouco acesso. E com o estouro daquela música I Love the Loud que tocava no Fantástico, quantas vezes você viu ela no Fantástico? Nossa, o clipe eu vi muitas vezes, né? E o clipe é muito legal, também, por sinal. E aí eles vieram pro Brasil e era uma época bem bacana que uma coisa que é legal falar, que na capa tem o Ace Frehley na capa, mas o disco não foi gravado por Ace Frehley. Foi gravado por um baita guitarrista que era o Vinnie Vincent, que ele já era o Kiss, aquele o egípcio. Era um cara que tocava muito, perto do Ace Frehley, que era um bêbado. Tocava muito pouco. O Vini tocava muito. E é um disco que tem músicas fantásticas, além da I Love the Load. Você lembra de alguma outra que você acha que era bem bacana, que você ouvia? Eu gostava muito de ouvir o War Machine, que era mais pesadinho, e tinha a mais suave lá, que era I Love to Low. I Love to Load, que era do clipe, né? É. E tem uma baladinha que é a Still Loving You, Still Love Me. que tem uma versão que eles fizeram no acústico quando eles voltaram, né? Que é o Paul Stanley faz um agudo, né? Cara, ele segura de um jeito que eu acho, fantástico aquele, é muito legal. E eu não cheguei aí no show de 83 porque não era nem nascido, eu sou de 85. Mas eu fui no show de 99 e tinha muita gente que foi naquele show. Os caras, fui no show de 83, uma saudade do Kiss, ver os caras mascarados de novo. Eu imaginei que eu nunca ia ver novamente e nem com o Peter Criss e o Ace eu tô realizando um sonho. Eu imagino que você sentiu a mesma coisa, assim, vivendo aquele momento. Foi no momento, mas eu não cheguei no show, né? Mas Mas naquela época... naquela época era muito legal, né? O descobrimento das coisas, né? Foi muito bom. O próximo disco é o Black Sabbath, Mob Rules, que é o segundo disco gravado com o Dio. E aí, Paulo, o que falar sobre esse disco? Sensacional. Eu vi os outros trabalhos do Dio depois que eu vi o Mob Rules, né? Porque quando eu vi o Mob Rules eu falei, nossa, esse disco é pra mim, né? Pra ser, cabeceira. Foi Mob Rules, né? A música mesmo, comecei a ouvir, falei, nossa, sensacional. Depois tem Contredel, que é bom pra caramba também. E, viu, o vocal do Dio no Black Sabbath
Foi fantástico, né? Foi fantástico. O Dio é um dos grandes vocalistas da música, não só do metal. As É coisas que ele fez no Rainbow também, as coisas que ele gravou solo. Depois quando ele voltou, tem aquele disco The Humanity que é fantástico, que ele gravou na década de 90. O Dio, depois desse disco, eu comecei a pesquisar mais sobre as bandas que ele, o Rainbow, e os outros trabalhos dele, né? Depois, né, do Mob Rules, né? E o Mob Rules é legal a gente afirmar que foi o primeiro gravado sem o Bill Ward, que é o baterista original da banda. Na entrada foi o Carmine Appice, que era um baterista bem mais técnico do que o Bill Ward. E ele fez um ótimo trabalho no disco. O disco é bem legal, ele é bem gravado. Diferentemente do disco que veio depois, que foi o Live Evil, né? Que é um disco muito mal gravado, causou a demissão do Dio na banda, que houve um disse-me-disse que o Dio ia lá no estúdio pra ficar aumentando a voz dele. Né, tem um monte de historinha, né? Mas tudo, historinha, pra mim sempre... Nunca acreditei nessas historinhas, né? Porque tudo é jogadinha, né? Tipo, vamos causar polêmica, vamos falar que... E o Black Sabbath é uma banda que tem pouca polêmica, né? Né? O cara quer fazer polêmica pra vender mais, né? Mas dá um jeito. Infelizmente é um péssimo disco, mas Mob Rules vale a pena, junto com Heaven Hell, que é o primeiro disco. Hell. E o legal é que o Heaven Hell é uma coisa que quando eu ouvi a primeira vez, eu ouvi muito Black Sabbath com Dio, com Ozzy, mas não tinha ouvido muito com Dio. E quando eu ouvi, eu peguei muita influência daquela nova onda britânica do metal, Judas Priest, Tiger of Pentang, o Iron Maiden. Eu acho que eles ouviram muito daquela fonte e era coisa que eles não conseguiam fazer com Ozzy. É verdade. Verdade. Com o Ozzy ele era mais pesado, mas tinha uma limitação. Tinha uma limitação, vocal, né? aquela coisa de influência de pegar o jazz também. Tem o jazz, o blues, o Never Say Die é um disco que tem muita influência disso, que eu continuo com o Ozzy. Isso é verdade. O Iron Maiden mesmo também, o Paul né? Eles queriam alcançar o mercado do vocal líquido, né? Tal, porque o Paul Dayano teve que sair, né? E havia até uma entrevista que o Bruce Dickinson falava, tava no Iron Maiden já fazia uns 6 meses, só que o cara não saiu. O cara não tinha saído ainda. Né? Eles queriam alcançar outros públicos. Eles queriam, não, e foi uma coisa, baita jogada, porque o Iron Maiden virou outra banda. Né? Virou outra banda, exatamente. Legal. Passando pro próximo disco, isso aqui é um clássico, cara. É simplesmente Master of Puppets, Metallica. O Paulo tinha falado comigo que você foi ver o Metallica, né? Foi em 97. 97, que foi a turnê do Garage Days. Isso. 2011 agora que eu fui também. Turnêzinha do Death Magnetic. É. Cara, muito bom. Esse disco aqui, acho que eu ouvi a Metallica, eu comecei a ouvir Metallica na fase do Reload que eu conheci, porque naquela época eu tinha 13, 14 anos. E eu lembro que um dia falaram, ouve isso daqui, cara, isso daqui é Metallica. Eu vi, cara, eu estourei, eu explodi, eu não entendi, cara. É muito bom e bem trampado, Master of Puppets, a música título, é uma música tão clássica, é uma música longa, mas ao mesmo tempo uma música maravilhosa. Você tinha comentado Welcome to Cemetery, que é? Welcome to Cemetery também. É muito boa essa música. Começa devagarzinho, depois vai pesando. Tipo um Fade Black. Fade Black Fade também. Black. Até a letra das duas músicas elas se equiparam também. E é o último disco do grande Cliff Burton, né, que é um grande baixista, que acabou falecendo na turnê desse disco. Que é uma história, uma história pesadíssima, aquele acidente, foi uma neve, ônibus patinando. E tem uma história que eles sempre ficavam fazendo jogos de cartas para escolher quem ia sentar no banco. E aí o Cliff acabou ganhando e o cara, quando o ônibus bateu, o cara voou. No Favoritas da Casa, dessa vez a gente não vai falar sobre o disco, a gente vai falar de um documentário que saiu há pouco tempo no Netflix, que é um documentário sobre uma grande banda dos anos 80 que o Paulo também ouviu muito, que é o documentário do Twisted Sisters, chamado Twisted Focus Sisters. Não sei se você já viu esse documentário. Eu não vi esse documentário, mas fiquei bem interessado. É bom assistir, porque é bem bacana, que eles começam a falar da visão do fundador da banda, que é o JJ, que é o guitarrista, que aquele usava um óculos e era uma mocinha. E ele conta, desde o começo da banda, que foi em 72, quando a banda tinha muita influência do glam rock, não era uma banda de metal, não era de rock pesado. Eles eram mais influenciados pelo New York Dolls, pelo Iggy Pop, pelo David Bowie, até com a entrada do Dee Snider.
E era uma banda que sempre estava tocando nos bares e nunca tinha contrato com gravadora, os caras nunca queriam assinar com eles. Naquela época eu já tinha o Kiss, que era uma banda bem parecida com o Twisted Sisters, e os caras não conseguiam gravar. Várias gravadoras negaram e eles só conseguiram gravar o disco, Paulo. Quando eles foram para Inglaterra, um selo lá da Inglaterra achou eles bacana e financiaram o disco. Mesmo assim, nos Estados Unidos ninguém ouviu, ninguém lançou os discos, e com a ajuda do Leme, do Motorhead, que os caras conseguiram ser lançados, e foi uma banda que batalhou para ter um nome aí no mercado. É legal que no documentário tem uma parte que eles estão tocando aí num barzinho, e eles estão tocando Judas Priest, isso é maluco. A gente vê hoje em dia o Twisted Sister tocando Judas Priest, mas pra proibir eles tinham que tocar a música dos outros, cara. É. Mas é assim, né? Todas as bandas, muitas bandas tocam as músicas de outras bandas, né? Depois que faz sucesso, que começa a lançar as músicas próprias, né? Que aí começa a se destacar. Mas a maioria sempre começa com uma musiquinha, principalmente aqui no Brasil, né? Uma música que a pessoa já conhece, já tá mais famosa para poder se destacar, né? Pô, fez uma versão diferente, né? Aí começa a cara, banda legal, né? Fez uma versão diferente. Aí começa a ouvir, né? Aí começa a ouvir, beleza. É uma velha história, né? Pra você fazer sucesso no heavy metal no Brasil, você tem que fazer lá fora pra depois fazer aqui. Aqui no Brasil é difícil, né? Só o Sepultura conseguiu isso, né? Sepultura que é um puta banda. E a gente vai finalizando esse papo aqui, agradecer mais uma vez o Paulo, valeu mesmo. E a gente continua aí fazendo os vídeos toda semana. Quem gostou, dá um joinha. Se gostou, continue escrevendo aí que a gente vai fazer mais vídeos. É isso. Valeu, gente. This is a public service announcement with guitar.